Você já viu algum morador de rua dormindo no chão? Um idoso perdido? Algum dependente químico na rua ou alguém que sofreu um acidente? Você sabe o que fazer, quem procurar nessas situações? Bom, para esclarecer esse assunto, nós convidamos hoje o secretário de Cidadania e Assistência Social de Passo Fundo, Wilson Liu. Secretário, seja bem-vindo ao PFTV. Para a gente é um prazer lhe receber aqui para falar de um assunto que, com uma certa frequência, a gente acompanha nas ruas de Passo Fundo. Quando uma pessoa, de maneira geral, se depara com alguém em situação de rua, quem enxerga isso deve fazer? Bem, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social, ela é a secretaria que realmente realiza aquilo que o nosso prefeito sempre diz, cuidar da cidade e cuidar das pessoas. E esse é um trabalho muitas vezes bem anônimo, secreto e não muito visto. Mas quando a pessoa se depara com essas situações, liga para a Secretaria 3312-3070 e imediatamente a Secretaria, ela olha para a situação e já aciona a abordagem social, que nós temos funcionando 24 horas, para que ela visite o local. E nessa visita ela tenta estabelecer um vínculo, conseguindo ótimo, e se não encaminha para as instituições que são responsáveis. Nem tudo é da abordagem social, nem tudo é da SENCS. Tem situações que são da brigada, tem situações que fogem ao alcance da SENCS. Rapidamente, o senhor pode elencar para a gente quais situações são essas que dizem respeito à SENCS? Todas as situações de pessoas em situação de rua, seja crianças, seja jovens, seja pessoas com alcoolemia, seja pessoas com drogadição, tudo isso diz respeito à assistência social, mas nem tudo compete à assistência social resolver. Então, a primeira abordagem é tentar acolher essa pessoa e encaminhar para que ela possa ter, através dos serviços que a Secretaria tem, o acolhimento, o atendimento e o encaminhamento. Se ela tem dependência, ela precisa ser atendida na saúde. Se ela tem problema de drogadição, às vezes tem que ser com brigada. Então, dependendo da situação, é o encaminhamento. O senhor falou aí do telefone da SENCS, que deve ser, então, a primeira ação de quem enxerga situações como essa que a gente estava vendo até agora há pouco. Esse telefone também funciona 24 horas? Não, esse telefone funciona durante o dia. Nós temos também o telefone da abordagem, que as pessoas podem também acionar. Nós elaboramos, inclusive, um pequeno folder que nós distribuímos em toda a cidade, indique o caminho da cidadania e não o caminho da esmola. E aqui constam os serviços que nós temos e o contato dos serviços. Porque muitas vezes a pessoa vai lá e ela enxerga e ela dá um cobertor, ela dá roupa, ela dá um calçado, ela dá um alimento e dali a pouco ela se torna vítima dessa ação que objetivamente ela achou que fosse boa, mas ela criou um círculo vicioso e ela se torna vítima. Então, este caminho não é um caminho que nos ajuda. Da mesma forma, quando há criança na sinaleira, o ECA é claro, não pode. Nós temos a situação das crianças indígenas, estamos tratando, dia 16 de abril, agora teremos com o Ministério Público uma tratativa específica para essa situação, porque a legislação tem algumas peculiaridades para eles. Não adianta dar esmola, indique o caminho da cidadania. Bom, dificilmente toda a população tem acesso a todos esses números, então acaba sendo o número da SENCS uma referência. Perfeito. Ele funciona basicamente em horário comercial. Ao ligar lá, quem atende, obviamente, está preparado e consegue conduzir o próximo passo. Imediatamente. E nós temos feito ações na rua, onde nós visitamos o comércio, especialmente a área central, onde naturalmente as pessoas em vulnerabilidade se concentram mais e é fácil de entender por quê. Então nós fazemos e temos previsto agora para o mês de abril uma nova ação para visitar o comércio, entregando e se conversando com as pessoas, para que elas nos ajudem a indicar o caminho da cidadania e não da esmola. O senhor trouxe alguns números para a gente que dizem respeito ao ano passado, o número total de atendimentos, quantos em estado de drogadição ou fazendo uso de álcool. Que dados são esses, secretário? Eu tenho aqui o relatório completo, Thaís, e é bom o telespectador saber, do serviço de abordagem de rua, o serviço do Centro Pop, que acolhe essas pessoas, e a Casa de Passagem, que é o albergue. Então, esse serviço atendeu 673 pessoas, que resultaram em 15.500 atendimentos. E desses, 251 pessoas têm dependência química, desses 215 são homens.
20 são mulheres. Os homens, a grande maioria, entre os 18 e 59 anos. Então, são dados que estão disponíveis e a Secretaria ela vai estudando e vai tentando entender esses perfis para que a gente possa ver. Se nós quisermos olhar a população, esses moradores ou pessoas em situação de rua, eles fizeram 5.500 lanches no Centro Pop. Pense bem a população. Na Casa de Passagem, que é o nosso albergue, foram servidas 24.000 refeições, entre café, almoço e janta. Essas pessoas, se o município não tivesse esses serviços, eles estariam batendo nas nossas casas. Ou nós teríamos, talvez, multiplicado infinitamente o número daqueles que estão realmente em situação de rua. Nós temos 187 pessoas em situação de rua. Não significa que elas estejam na rua, estão em situação. À noite elas dão um jeito e voltam. Nós conseguimos no ano de 2017 retirar 11, saíram da situação de rua e voltaram para o seu convívio. Estão definitivamente fora. Parece pouco, mas é muito. Porque às vezes você faz uma abordagem, veja, nós atendemos 673 pessoas, isso resultou em 15.500 atendimentos. Então, o telespectador faz uma ideia de quantas vezes a pessoa tem que ser abordada e reabordada, até criar um vínculo e aí ela aceita e adere ao serviço. Aí ela tem acompanhamento psicológico, ela tem acompanhamento de assistente social, tem tratamento nos CAPs ou no hospital municipal, que tem sido extremamente solícito e tem nos ajudado bastante nesse processo. Tá certo. Obrigada, secretário, pelas informações. Acho que vale bem rapidinho só reforçar o telefone das Sencas. 3312-3070. Muito obrigada. Um bom dia de trabalho.